Boa tarde, irmãos. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Bem-vindos a mais uma aula de nosso Aprendendo com a Bíblia. Hoje, como eu prometi para alguns irmãos, eu irei falar sobre a gnose, não é? O que é a gnose? O que é isso que perturba tantas pessoas no meio cristão, né? Então, para começar, a gente vai falar o que significa a palavra gnose, não é? Gnose é uma palavra grega que quer dizer conhecimento, não é? É um conhecimento que está oculto para a maioria das pessoas. Ele só pode ser acessado por aqueles que foram iniciados pelos ritos, pelos rituais de uma determinada seita, um determinado grupo, não é? A tradição gnóstica, ela é paralela à tradição apostólica, não é? Tradição que nos foi passada pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos, até chegar nos nossos dias. Que é a tradição divina, das coisas divinas, do conhecimento de Deus. Ela é puramente sincrética, né? Os gnósticos acreditam numa sabedoria perene, numa tradição primordial que está na raiz de todas as religiões, todas as vertentes religiosas, com elementos perenes, ou seja, eternos, né? Que sempre estiveram lá. Entre essas seitas, nós poderíamos citar as heresias, né? O arianismo, o pelagianismo, todas elas. O pitagorismo, né? Pitágoras foi um filósofo que quis criar uma nova religião acessível dessa mesma forma gnóstica, acessível somente para os iniciados, para os eleitos, para poucos, né? Não é como a tradição cristã, que é aberta para todos, todos são bem-vindos a ingressarem na igreja, né? Não, na gnose é diferente, só alguns, os eleitos, os escolhidos, né? Pessoas especiais. Podemos citar também a cabala e o hermetismo, né? Que também fazem parte disso. Vamos falar um pouco da história agora da gnose. O que acontece? Lá no paraíso, estava lá Adão e Eva, contemplando o mundo criado por Deus, tudo ordenado, tudo no seu devido lugar. O que aconteceu foi que a serpente, ou seja, Satanás, foi lá e tentou Adão e Eva, né? Disse para Eva que se ela comesse do fruto da árvore proibida por Deus, né? O fruto da árvore do conhecimento, veja bem a palavra, conhecimento do bem e do mal, eles seriam como deuses. E é isso que é a gnose, esse conhecimento que eles buscam, que eles dizem possuir, é o que torna eles imortais, divinos, não é? Seres além do humano, o super-homem, não é? Que estejam acima dessa humanidade toda. Pessoas, diríamos, como se fossem semideuses, não é? Pessoas que controlam os elementos físicos, os elementos metafísicos, não é? O que aconteceu? Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, que matou Abel, ele preservou essa mensagem oculta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerou o gnosticismo, né? Enquanto Sete, o filho mais novo, ele preservou o conhecimento das coisas santas e perfeitas que foram passados para Adão e Eva antes da queda, né? Foi essa corrente que vai lá mais adiante dará origem a Noé, a descendência de Sete, que irá preservar o conhecimento das coisas de Deus
e daí vai passar para os apóstolos e para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, depois por Moisés, pelos profetas, até chegar em Cristo, os apóstolos e a igreja, certo? Muito bem. Antes do dilúvio, né, segundo a tradição maçônica gnóstica, eles escreveram os seus conhecimentos em 2 colunas que, depois do dilúvio, elas foram redescobertas por Cã, o filho mais novo de Noé, que foi amaldiçoado, e ele que vai preservar esse conhecimento gnóstico, esse conhecimento oculto. Por isso, na frente das lojas maçônicas, a gente sempre vê 2 colunas, não é? Essas 2 colunas representam essas 2 colunas aqui, onde foram escritos os conhecimentos ocultos, não é? Vamos ler na Bíblia o que São Paulo recomendou a Timóteo com relação a esse conhecimento oculto, este conhecimento que falso, não é? Satânico, porque foi transmitido diretamente por Satanás, a serpente, para todos os seus seguidores. Então vamos lá em 1 Timóteo 6:20. O que está escrito lá? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, as contradições do conhecimento, como falsamente lhe chamam, ou seja, o conhecimento falso, né? Esse conhecimento satânico. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Então, nós temos as 2 correntes. A corrente, a tradição das coisas santas e o conhecimento do erro, da gnose, do ocultismo. Ficou claro? 2 correntes que estão até hoje, desde lá do paraíso e que vêm até os nossos dias, certo? Então, após isso, né, o povo de Israel, ele, depois de todas as coisas que fizeram, os seus erros, suas idolatrias, eles foram conquistados pelos babilônicos, né? E lá na Babilônia, eles tiveram acesso a todos esses conhecimentos, hermetismo, né? Toda essa filosofia gnóstica. E lá eles escreveram a Cabala, né? A Cabala é a gnose judaica, né? É o livro que contém lá a tradição, que contém os conhecimentos ocultos, acessíveis somente para alguns, né? E foi através disso que houve apostasia da fé de Israel, apostasia do judaísmo, né? É a mesma coisa que está acontecendo com o cristianismo hoje em dia, apostasia, a perda da fé verdadeira, onde elementos estranhos, elementos exteriores entram dentro da igreja, da doutrina, e modifica a doutrina, modifica os dogmas, né? Fazendo que essa salada de fruta, essa bagunça que a gente pode ver hoje em dia, não é? Então, foi nessa época da apostasia de Israel que Cristo veio ao mundo, justamente nesse período. E aqueles que creram nele, os judeus que creram nele, formaram a igreja. E os que não creram, eles formaram uma nova religião, falso judaísmo sem Cristo. Por isso é muito importante que vocês entendam que o que é chamado de judaísmo, o que nós estamos vendo hoje em dia, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Tá? O Antigo Testamento foi realizado na cruz. Quando Cristo é morto na cruz, o véu lá do templo ele se rasga, pondo fim ao Antigo Testamento, fim à antiga lei, não é? Cristo veio fazer novas todas as coisas. Ele veio cumprir a lei. Ele é o cumprimento, ele é a plenitude de tudo aquilo, de toda aquela tradição, certo?
Então, esse falso judaísmo, né, dessa tradição cabalista, é que surge a maçonaria, não é? A maçonaria surge na época do iluminismo, né, onde todo aquele racionalismo, aquele materialismo dos filósofos, como podemos citar Voltaire, Rousseau, Locke, não é? Os ingleses, todo aquele conhecimento, toda aquela Hume também, atuaram dentro da maçonaria para destruir o estamento antigo, o estamento medieval, onde a igreja é que controlava, os reis controlava a vida na sociedade, não é? Então eles vieram para detonar tudo, para acabar com tudo. Toda a filosofia dos pais da igreja, cujo ápice foi Santo Agostinho, durante o medievo a escolástica com Santo Tomás, eles vieram e detonaram tudo por dentro, pela infiltração, né? É assim que eles agem. Eles são muito inteligentes, eles não aparecem, por isso é tão difícil você falar, distinguir as coisas, parece tudo uma teoria da conspiração, é porque eles agem por baixo e vão crescendo, vão surgindo e vão fazendo as coisas, modificando doutrina, dogmas, a cultura, tudo, né? E a gente pode constatar isso pelos ritos maçônicos, né? Que levam muita coisa em conta, né? Como rituais do Antigo Testamento, palavras judaicas, não é? Muito interessante isso. E a letra G, lá no símbolo, né? Tem o esquadro e o compasso, né? E no meio tem um G. Esse G é G de gnose. Entendem? Foi tudo isso que gerou a idade moderna, a idade contemporânea que nós estamos vendo. O que nós temos que fazer agora é fazer um processo de resgatar, restaurar as coisas como eram antes, identificando esses líderes e refutando suas ideias através do que? Da santa doutrina, não é? Dos apóstolos de Deus, e através de argumentos também filosóficos, né? Muitos filósofos cristãos nós tivemos, muitos filósofos que nos ajudam a entender, compreender melhor o mundo e tentar restaurá-lo, não é? Para o que é aquilo que Deus sempre quis para a nossa humanidade, não é? Então, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e até nossa próxima aula.